Shalom, lekulam Israelitim, beBrasil, beIsrael, e beAherim Amin, Kanasaf Benami Crispim Levi, Zaken Shalishuv Israelit, Mihair Pereira Barreto, Asher Medaber Itichem. Shalom a todos os israelitas das 12 tribos de Israel. Aqui quem está falando é o ancião Asaf Benami Crispim Levi, da comunidade israelita de Pereira Barreto. Estamos, mais uma vez, imbuídos no propósito de falar sobre a Torá, os estatutos e os juízos do Eterno. Agradecemos a sua atenção, agradecemos a sua participação. Se você é novo nesse canal, está entrando pela primeira vez, dê o seu like, e faça a sua inscrição e rogamos ao Eterno, se for da vontade dEle, e Ele permitir que possamos alcançar mais de 1000 inscritos. Mas pedimos as suas orações, agradecemos também pelas suas contribuições, que têm nos ajudado a cumprir essa missão de ensinar os estatutos e os juízos do Eterno para todas as nações. Nós estamos falando do julgamento e conduta de juiz. Na quarta-feira passada, eu não pude ministrar o estudo da Torá através do YouTube, porque estava na cidade de Catanduva, ali fazendo um mikvê, ou seja, a imersão de alguns raveirinha israelita ali, e organizando uma comunidade ali. Bom, mas hoje estamos retomando novamente o ensino da Torá, como nós fazemos todas as quartas-feiras, o Yom Revi'i, fazemos o ensinamento da Torá. A Torá é nossa vida. O justo tem a lei dentro do seu coração. Ele não tem religião, ele não tem filosofia, ele não tem política. Ele tem somente a Torá. Ele se preocupa somente com a Torá, porque a Torá é nossa vida. A Torá é o pêndulo que sustenta todas as Escrituras e sustenta também as nossas vidas, porque são palavras que saíram da boca do Altíssimo El Shaddai. Nós paramos no item 528 e hoje vamos para o 529. Um juiz não pode ouvir uma das partes na ausência da outra, não seguir o conselho do ímpio. Shemote 23, 1 e 2. Shemote 23, 1 e 2. Shemote 23, 1 e 2. Tu não suscitarás um falso aviso. Não acompanhes o mal para ser uma testemunha injusta. Tu não seguirás uma multidão para fazer o mal, e não te desvies da decisão do grande, mas inclina-te à maioria quando é justa a condenação. Bom, então um juiz não pode ouvir uma das partes na ausência da outra. Ele não pode seguir uma grande multidão só porque a maioria pensou daquela forma. Ele tem que analisar minuciosamente a Torá e fazer justiça e juízo segundo a lei do Eterno. Ele não pode seguir o conselho dos ímpios. Tem que ser analisado minuciosamente. Mitzvah por mitzvah, mandamento por mandamento. David exemplifica isso no Terrilim, de número capítulo 1, versículo 1 e 2. Ele diz: bem-aventurado o varão
que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na Torá, na lei do Eterno, e nela medita de dia e de noite. Nós passamos a compreender a profundidade da Torá. Um juiz não pode ouvir uma das partes na ausência da outra, ele não pode ouvir só uma e já dar a sua massá, a sua sentença. Ele tem que ouvir as duas partes e com testemunhas, com duas ou três testemunhas. Foi por isso que o Eterno, quando tomou a Torá, ele tomou os céus, a terra, as estrelas, a lua, o sol, como testemunha. Por boca de uma testemunha não será promulgado a sentença. Então, tu não seguirás uma multidão para fazer o mal, e não te desvia da decisão do grande, mas inclina-te à maioria quando é justa a condenação. O próprio Yahushua ben Yosef, o Mashiach, ungido do Eterno, quando alguém perguntou para ele, mestre, como eu faço para herdar o Malhut Hashamai, que é a Torá? Ele disse, entrai pelo caminho estreito, porque estreito é o caminho que conduz a Teshuá, a salvação, ao livramento. Mais largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. A tendência do homem parece que sempre é seguir a maioria. A tendência do homem e da mulher. Seguir a multidão. Nós vemos as grandes religiões. Às vezes a pessoa sempre pergunta, mas lá na comunidade tem muita gente? Parece que a inclinação do ser humano é sempre para a maioria. Enquanto a Torá, ela nos adverte. Tu não seguirás uma multidão para fazer o mal, e não te desvia da decisão do grande, mas inclina-te à maioria quando é justa a condenação. E, evidentemente, que muitas vezes a maioria não aprova a condenação justa. Então, nós somos juízes, shofetim, que o Eterno levantou para nós julgarmos segundo a Torá. Nós não podemos fazer nada fora da lei do Eterno. Nenhum fora da lei entrará no reino dos céus, como disse Shaul. Bom, vamos agora para a Torá oral, a lei no tempo de Abraham, de Isaac, de Jacó e de Davi, esse item 529. Um juiz não pode ouvir uma das partes na ausência da outra, não seguir o conselho do ímpio. Bereshit 19, 8 e 9. Bereshit 19, o 8 e o 9. Bereshit 19, o 8 e o 9. Eu tenho duas filhas que não conheceram um homem. Permita-lhe, Bevacachá, por favor. Deixe-as tirar para vós e façam elas como vós desejardes. Somente a esses homens não façais nada, porque eles chegaram sob a sombra do meu telhado. E eles disseram, chegue-se para trás. E eles disseram novamente, esse companheiro entrou aqui para uma curta estadia, e ele deseja ser um chofete, um juiz. Agora nós lidaremos de modo pior contigo do que com eles. E eles se apoiaram pesadamente sobre Ló e chegaram perto de demolir a porta. Sodoma e Gomorra, quando aqueles homens maus, iníquos, quiseram abusar dos 2 malahins que o Eterno enviou para advertir Ló e sua família que ele ia destruir aquela cidade. E Ló aconselhou eles, vocês não façam isso, porque isso é contra a lei do Eterno.
eu tenho 2 filhas virgens, vocês façam o que quiserem, mas não moleste esses homens que entraram e estão sob o meu telhado. E eles enfureceram aqueles homens prostitutos de Sodoma e Gomorra, ou Sedoma e Amora, e falaram: quem que é esse homem que entrou aqui por uma curta estadia e agora ele quer ser juiz entre nós? Porque Ló conhecia a Torá oral e ele repreendeu aqueles homens, porque na Torá do Eterno, o Eterno proíbe a sodomia. E evidentemente nós vemos que o próprio Yahushua ben Yosef, ele diz: assim como foi nos dias de Noá, nos dias de Ló, Sedoma e Amora, será na vinda do Filho do Homem. Nós estamos passando também a mesma situação. Quando você vai orientar uma pessoa, você é homofóbico, você é isso, você é aquilo. A mesma situação, só que também está perto já o julgamento final, o juízo do Eterno. Por isso que Yahushua falou: quando vocês virem todas essas coisas, vocês olhem para cima. Não devemos olhar para baixo, para as religiões, para os políticos. Olhem para cima, porque a vossa Geulá, a vossa redenção está perto. Bom, vamos agora a esse item 529. No tempo de Yahushua e dos seus Talmidim, um juiz não pode ouvir uma das partes na ausência da outra, não seguir o conselho do ímpio. Masei Shilhim, Atos 6, 9 a 12. Atos 6, 9 a 12. Atos 6, 9 a 12. Masei Shilhim. Então levantaram-se alguns que eram da sinagoga, que é chamada Sinagoga dos Libertinos, e os sirenianos, e os alexandrinos, e os da Quilíquia e da Ásia Menor, e disputavam com Cefania. E eles não eram capazes de resistir a Rohamá, a sabedoria, e Orua, pelo qual ele falava. Então eles instigavam outros homens para que dissessem: nós ouvimos falar palavras blasfemas contra Moshe e contra Elohá. E eles incitavam o povo, os Zerranim e os Sofrim, a todos esses. E vieram contra ele, e segurando, levaram ao Sanhedrim. Introduziram ali falsas testemunhas que disseram: este homem não cessa de falar palavras blasfemas contra o lugar Kadosh e contra a Torá. Nós vemos o caso de Estevão, de Cefania, que aqueles homens perversos arrumaram testemunhas falsas contra ele, aqueles homens sodomitas, assassinos, travestidos de religiosos, arrumaram contra ele sentença, e a palavra diz, para nós não condenar o justo e o inocente, é outro mitzvah da Torá. Temos que ter muito cuidado. Não condenar os ungidos do Eterno, os Mashirim do Eterno. Nota bem que David, várias vezes ele teve Shaul, o rei Shaul, quando Shaul perseguia ele, nas suas mãos. Mas ele disse: longe de mim eu levantar as minhas mãos contra o ungido do Eterno. Então, esses homens maus levaram Cefania, ou seja, Estevão, diante do Sanhedrim e conseguiram convencer aqueles anciãos e Kohanim ali que foram na conversa, não lembraram desse mandamento da Torá, não seguiram o conselho do ímpio e não seguir a multidão para fazer o mal. Bom, nós vamos agora para o item de número 530.
Um tribunal não pode condenar por maioria de um num caso capital, nem seguirás a multidão para fazer o mal. Nós vamos ver em Shemot 23:2. Shemot 23:2. Tu não seguirás uma multidão para fazer o mal, e não te desvia da decisão do grande, mas inclina-te à maioria quando é justa a condenação. Então, um tribunal não pode condenar por maioria de um num caso capital. Não seguirás a multidão para fazer o mal. Vamos ainda para Vaikra, Levítico 5:1, na Torá. E se uma pessoa pecar sob juramento, sendo testemunha de um fato que ele viu ou tomou conhecimento, mas ele não a revelou, então ele levará sua iniquidade. Aleluia. Então, temos que condenar as obras infrutuosas das trevas, como de Shaul Rachalia. Ainda vamos ver na Torá oral esse item. Um tribunal não pode condenar por maioria de um num caso capital, ou seja, só uma testemunha não será aceito a sentença diante do Eterno. Tem que ser com 2 ou 3 testemunhas. Iobe 31, 33, 34. Iobe 31, 33, 34. Iobe 31, o 33 e o 34. Iobe 31, o 33 e o 34. Se eu encobrir minhas transgressões como Adão, ao esconder minha iniquidade no meu interior, eu temia uma grande multidão, ou o desprezo das mishparot me considera, para que eu guardar o silêncio e não saia à porta. Aleluia, aleluia. Então nós vemos que Iobe, um homem justo, que guardava a Torá, né? Ele fala, se eu temia uma grande multidão, o desprezo das mishparot me considera. Quer dizer, não podemos temer a grande multidão, mas temos que ser sim, sim ou não, não. O que passa disso é procedência maligna. E agora, para finalizar, nós vamos, esse item, um tribunal não pode condenar por maioria de um num caso capital. Não seguirás a multidão para fazer o mal. Aleluia. O 529 foi não seguir o conselho do ímpio, e o 530, não seguirás a multidão para fazer o mal. Masei Shilhim, Atos, capítulo 6, versículo 8 a 12. Masei Shilhim, Atos, capítulo 6. Masei Shilhim, Atos. Masei Shilhim, Atos, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 8 ao 12, que diz assim: Etsefania, cheio da emuná e poder, fez grandes prodígios, e Nissim entre o povo. Então levantaram-se alguns que eram da sinagoga, que é chamada Sinagoga dos Libertos, e os Serenianos e os Alexandrínios, da Quilique e da Ásia Menor, e disputavam com Etsefania. Agora, o 12. E eles incitavam o povo, os Zacanim, os Sofrim, os escribas, e todo esse vieram contra eles, segurando, levaram ao Sanhedrim.
introduziram ali falsas testemunhas. O que disser este homem não cesse de falar palavras blasfemas contra o lugar Kadosh e contra a Torá. Porque nós ouvimos dizer que este Yehoshua de Nazaré destruirá esse lugar e mudará os caminhos que Moshe nos entregou. E na verdade não era isso. Sefania só estava confirmando a Torá. Então não podemos seguir o conselho dos ímpios, que é o item 529, e nem seguir a grande multidão para fazer o mal. Temos que examinar tudo minuciosamente, segundo a Torá. Shalom Aleichem Lekulam, paz seja convosco para todos. Zot Rabrot Shel Zaken Asaf. Essa é a bênção do ancião Asaf. Lekulam Israelitim, a todos os israelitas, das 12 tribos de Israel.